Bom dia, paz do Senhor. Tudo bem com você? Nós estamos mais uma vez no nosso Manhã com Palavra. Esse momento tão maravilhoso, tão abençoado por Deus, que nós temos a oportunidade de partilhar desse banquete maravilhoso. E hoje tem uma palavra aqui, mais uma vez, na Bíblia Sagrada. Minha oração nessa manhã é que você esteja bem, que a sua família esteja bem, que as bênçãos do Senhor sejam constantes na sua vida. Eu louvo a Deus pela sua presença aqui, eu glorifico a Deus por você fazer parte desse canal. Muito obrigado. Se você puder deixar o seu gostei, eu vou ficar agradecida, se inscrever, compartilhar, deixar um comentário, é muito bom. E eu estava lendo aqui a palavra de Deus e a Bíblia tem um livro de Salmos. E esse livro dos Salmos nos traz lindos ensinamentos, salmos maravilhosos. É muito bom meditar nos salmos. E o Salmo primeiro, ele tem um versículo que é interessante. Eu fiquei lendo esse início do Salmo primeiro e tem muitos nãos. E às vezes é tão difícil a gente ouvir um não. Mas muitas vezes o não, ele é abençoador também. Você sabia disso? Pois é, às vezes nós precisamos dizer não. Em momentos certos, na hora certa. E eu quero te convidar, se você puder, pegue a sua Bíblia e vamos ler apenas um versículo do Salmo 1. Ele diz assim, Salmo 1 e versículo 1, tá certo? Eu vou ler para você agora. Diz assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha bem, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Olha que versículo maravilhoso nos traz a Bíblia, a palavra de Deus, nessa manhã, para nos alimentar. E isso nos dá a entender que a nossa vitória também depende daquilo que nós não fazemos. Aí você vai dizer, como missionária, eu tenho que fazer alguma coisa para eu ser vitorioso. Pois é, existem momentos na nossa vida que nós precisamos não fazer algumas coisas para termos sucesso na vida, para sermos vitoriosos. E a Bíblia Sagrada, nesse primeiro versículo do Salmo 1, ele vem dizendo assim, que é bem-aventurado. Olha que coisa maravilhosa. O varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quantas vezes nós nos vemos em meio a reuniões, a amigos, mesmo dentro de escola, ou mesmo dentro da própria igreja, e de repente, do nada, começa-se uma conversa e alguns conselhos, algumas sugestões ali, vai de encontro a tudo que você aprendeu na sua vida e tudo que você crê. Então, nessa hora, nós temos que ter o discernimento espiritual para vir para o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta à roda dos escarnecedores, não para no caminho dos pecadores. Muitas vezes nós somos, como seres humanos, tentados a fazer igual a todo mundo. Todo mundo está fazendo, eu também vou fazer. Mas eu sempre tive uma coisa comigo, eu não sou todo mundo. Eu sou chamada e escolhida de Deus. E eu quero te dizer nessa manhã que você também é chamado, é chamada, é escolhido e é escolhida de Deus. E Deus está olhando por você. Então, olha só. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios,
não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta à roda dos escarnecedores. Que roda de escarnecedores é essa? É a roda da fofoca, a roda do disse-me-disse, a roda de falar mal dos outros. E é bem-aventurado. E esse salmo nos leva a ter um cuidado de uma consciência maior da nossa vida cristã. Hoje é uma manhã de bênção, hoje é uma manhã de vitória, hoje é uma manhã em que o Senhor preparou para nos abençoar e nos alimentar com essa palavra tão maravilhosa. Olha só, nós vivemos num mundo onde nós queremos sempre prosperar, nós queremos sempre ser vitoriosos, lógico, que eu quero ser vitoriosa, eu quero prosperar, mas nós precisamos entender que essa vitória, essa prosperidade, ela vai além do que o trabalho nos proporciona. Essa vitória vai encontrar com o bom caráter, o bom comportamento, as boas escolhas. E essa manhã o Senhor nos diz assim: escolha ser sincero diante de Deus, escolha ser fiel, escolha servir a Deus, escolha falar a verdade, escolha andar com boas companhias. Eu não preciso brigar com as pessoas, mas se eu ver que aquele ambiente ali não me serve, eu tenho ter a capacidade de me retirar, sem machucar, sem ferir e ficar no meu lugar, no lugar que o Senhor me chamou. Talvez você esteja pensando assim: por que, missionária? Essa palavra nesse dia. E eu digo a você, porque o Senhor está falando aos nossos corações. Nós passamos um momento em que nós precisamos ter decisões, e decisões que nos conduzam à vida eterna. Decisões que nos mantenham sempre perto da presença do Senhor Jesus. Decisões que façamos estar perto, sentindo a presença do Espírito Santo na nossa vida, nos alimentando a cada dia. Então, nessa manhã com palavra, que essa palavra permaneça no nosso coração. Salmo 1, primeiro versículo. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí tem uma coisa caminhando aí. Quando a gente chega no versículo 2, tem uma esperança. Olha o que diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha que coisa maravilhosa, que presente lindo nós temos nessa manhã. A oportunidade de estarmos juntos, nos alimentando, nos afastando das coisas que nos afastam de Deus e nos chegando mais para a presença de Deus, porque o versículo 2 diz: antes tem o seu prazer. Depois de não andar segundo o conselho dos ímpios, não parar no caminho dos pecadores e não se assentar na roda dos escarnecedores. Sabe por quê? O presente vem logo depois. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Meditando na palavra de Deus, nós vamos ter alimento para continuar de pé nessa jornada aqui na terra, até o dia em que seremos arrebatados para morar com Cristo. Essa é a palavra que o Senhor nos dá essa manhã. Medite nesse salmo. É muito bom saber que o Senhor Jesus tem o cuidado de falar conosco. Ele está sempre pronto a nos ouvir. Então, você que está hoje, talvez meio entristecido, pensando o que é que vai fazer, sem decisões, com muita coisa a serem decididas na sua vida, para um pouco, para agora e coloca o teu pensamento diante de Deus, porque Ele tem uma resposta para você, como Ele tem resposta para mim. Hoje é o dia que o Senhor preparou para nos abençoar.
Então receba da parte de Deus esse presente, dessa bênção de vida para você e para sua família. Deus continue te abençoando e eu te convido agora a orar a oração do Pai Nosso. Vamos comigo? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor Jesus continue te abençoando. Até o próximo encontro, se o Senhor nos permitir. Deus te abençoe. Beijo no seu coração.